programa vocês me acompanhem que eu vou voltar neste assunto aqui. Mas antes eu quero começar aqui com a nossa escritura, Apocalipse 2, verso 20 ao 23. Vocês conhecem essa escritura, mas eu quero ler ela para vocês, que ela vai ser crucial para nós entendermos a nossa lição. Diz assim, ó: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Olha Deus falando aqui. O próprio Jesus falando. Os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Falando de Jezabel ainda. Dei tempo a ela. Ela não quis se arrepender. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Esta é a grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Presta atenção nesse verso aqui, porque a tradução deveria ser assim: e ferirei de morte as suas filhas, porque está falando de Jezabel. Jezabel não teve filhos, Jezabel teve filhas, não é? E ferirei de morte a seus filhos, não é? Ela teve filhas, ou filha, né? Nós já vamos entender isso aqui. E ferirei de morte, ela teve filhos sim, mas aqui a Bíblia está falando das igrejas. O profeta está se referindo às igrejas. E ferirei de morte a seus filhos, em referência às suas filhas. A mãe, a grande meretriz, mãe das meretrizes. Não é? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha que escritura maravilhosa. A Bíblia já está deixando claro para nós no livro de Apocalipse sobre Jezabel e suas filhas. Jezabel e aquilo que ela gerou, não é verdade? E nós já sabemos o que isso significa. A velha igreja mãe, mas aparece as filhas. E o protagonismo que nós vamos falar nesta noite e que está acontecendo sobre toda a face da terra neste exato momento, o protagonismo não é de Jezabel, mas o protagonismo é de sua filha, Atália. Tá ok? O protagonismo, o que está acontecendo sobre a terra agora, está caindo o holofote, está raiando a luz, né? O glamour e tudo aquilo está raiando sobre Atália. Nós estamos vendo o surgimento de Atália, nós estamos vendo a exaltação de Atália, nós estamos vendo esta besta que sai da terra surgir, nós estamos vendo esse poder, este chifrinho aparecer de uma maneira muito clara para os eleitos, não é? Muito importante, então, nós entendermos isso. Agora, dizendo isso, amados, eu quero mostrar para vocês um quadro aqui, para nós fazermos uma fundação bem feita aqui, através das Sagradas Escrituras e da mensagem, que é o seguinte, nós, em 1960, finalzinho de 1960, pela primeira vez na história, nos Estados Unidos da América, que foi a maior nação protestante, ainda é considerada a maior nação protestante, pela primeira vez na sua história, na sua breve história, é um país novo, um país jovem. Em 1960 foi eleito um presidente católico nos Estados Unidos. John Kennedy foi eleito como um presidente católico. Então, estou falando de uma maneira bem simples para todos entenderem que assistiram esse programa. Pela primeira vez, aparece este homem nos Estados Unidos da América, John Kennedy. Imediatamente, assim que ele foi eleito, o profeta entra no livro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, e traz para nós este livro aqui, ó, As Sete Eras da Igreja. E ele se posiciona como sendo Elias, que estava lá nos dias de Acabe e Jezabel. Porque ali nós estamos vendo um presidente americano, verdadeiramente americano, mas casando-se com uma mulher que tinha cultura europeia. Uma mulher que tinha cultura católica, Jacqueline Kennedy. Que tudo o espírito daquela mulher vinha da Europa. A inspiração daquela mulher vinha da Europa. A religião daquela mulher vinha da Europa. Não era nacional. Era um espírito de fora, francês. Não é? Inclusive, a sua ancestralidade, eu creio que é esta palavra, era francesa, mostrando que ela tinha esse tipo de ascendência, não é? Então nós vemos que essa mulher tinha influência europeia, religião que vinha da Europa, a velha mãe, que estava agora influenciando um homem que verdadeiramente era americano, não é? Que era aquele
homem que foi eleito em 1960. Imediatamente o profeta se posiciona para mostrar que nos dias de Acabe e Jezabel, que houve aquele casamento, não é? O casamento de duas religiões, onde a religião pagã estava se misturando com a religião de Jeová, a religião verdadeira, mas naqueles dias Deus tinha levantado um profeta na terra. E o nome desse profeta era Elias, que era o Elias prometido em Malaquias 4, 5 e 6, que ele enviaria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, não é? Lá na profecia do profeta Malaquias. Mas veja, aqui que está o ponto crucial, amados. Aqui que está o ponto crucial. Nós vimos que ali aconteceu algo em 1960, nós estamos em 2016, tá ok? Faz 56 anos, não é isso? 56 anos que isso aconteceu. 56 anos. Desde que, inclusive hoje, dia 22 de novembro, faz 53 anos que Kennedy foi assassinado. Hoje, nesse dia, há 53 anos atrás, foi o dia que ele foi assassinado, no dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Tá ok? Veja, lá nós tínhamos um Elias, nós tínhamos um Acabe e nós tínhamos uma Jezabel. Não é verdade? Preste bem atenção no que vai acontecer. Deixa eu voltar um pouquinho na história até chegar nos dias atuais. O profeta diz assim para nós, olha, esta nação sempre tipificou Israel. Está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tipificou a Israel. Israel, nós descobrimos que foram a outra terra, tomaram os ocupantes, os matou, os fez fugir, afastou eles e ocuparam a terra, como nós fizemos com os índios. Como os americanos vieram da Europa, expulsaram todos os índios de lá, mataram eles, etc. Não é? Então, Deus lhes deu aquela terra. Deus nos deu esta terra. E notem o que aconteceu. Lá, Israel, né? Eles tiveram grandes homens naqueles dias. Josué, eles tiveram Davi, eles tiveram Salomão, grandes homens. Mas finalmente eles deram um jeito de conseguir um renegado na plataforma. Teve lá grandes homens, Davi, Salomão, grandes reis, não é? Mas de repente aparece um rei renegado, um Acabe. Acabe, um crente morno. Não era tanto Acabe, mas era aquela esposa por detrás dele, Jezabel, de outra raça, de outra classe. Não uma israelita, ela era uma pagã, uma adoradora de ídolos. Era ela quem fazia o trabalho sujo. Ela dizia a Acabe o que fazer. E nós demos um jeito, igual. E nós tivemos um Washington aqui na América. Agora ele volta para a América, mostrando o paralelo. Lá teve um Davi, teve um Salomão. A América teve um Washington, teve um Lincoln. E depois de afastarmos os índios e tomar o seu terreno, o que fizemos? Através da política, nós conseguimos a mesmíssima coisa a qual nós viemos para cá para fugir dela, para ter liberdade daquela coisa. É exatamente a verdade. Uma Jezabel, uma Herodias, uma Jaqueline, casada 2 vezes anteriormente, vivendo com seu terceiro marido, morando lá agora, na Casa Branca, né? Estava pregando isso em 62. E, contudo, o povo ainda cai por isso, cegos em seus olhos. E lá está. Ora, isso é história. Isso faz muitos anos atrás que isso aconteceu. Todo mundo viu. Um Elias, uma Acabe, uma Jezabel. Não é verdade? Nós vimos que era a religião verdadeira. Era um país protestante. Era um país cristão. Era um bom homem. O profeta disse que Kennedy era um bom homem. Ele era um sujeito bom. Não havia nada de errado com ele. Apenas que ele era mole. Ele não tinha a espinha dorsal com a estrutura que deveria ser. Que ele deixava a mulher dele dominar sobre ele. Ele disse isso na mensagem, um super sinal, do dia 8 de julho de 62, parágrafo 164. Certo? Muito bem. Agora, olha ele falar de novo. Israel e Estados Unidos. Olha que coisa bonita, amado. Olha que coisa bonita. Israel começou com 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Estados Unidos começou com 13 colônias, não é? Que eram os peregrinos que aportaram no navio chamado Mayflower e etc, etc. Não vamos entrar em todos esses detalhes da história. Veja, lá era 12 tribos, aqui 13 colônias. Não é verdade? Lá tinha 12 animais que representavam cada tribo. Aqui nós temos 12 ou 13 estrelas que representam cada colônia original.
13 listras que representam cada colônia original. Não é verdade? Lá nós tínhamos, mais tarde, nós vamos ver, não perca isso aqui, amado, não perca isso aqui. Veio Davi, não é? O primeiro rei oficial reconhecido por Deus de Israel foi Davi, não Saul. Foi Davi, não é? Vem Davi, vem seu filho Salomão. Depois que Salomão apontou Jeroboão, que era um homem muito talentoso, etc. Mas quando Salomão ele entrou na sua idolatria com as mulheres, Deus dividiu Israel em dois. Deus colocou 10 tribos de um lado e 2 tribos de outra. Não é verdade? Nós vamos ver que os Estados Unidos também teve uma divisão. Na Guerra da Secessão, nos dias de Abraham Lincoln, o Sul lutou contra o Norte. Não é? Foi separado em dois. Os Estados Unidos foi dividido entre republicanos e democratas, 2 partidos. Assim como Israel do Velho Testamento. Reis que vinham da linhagem da casa de Israel e reis que vinham da linhagem da casa de Judá. Não é verdade? Democratas e republicanos. Sempre em 2. E os Estados Unidos da América e Israel têm a mesma história. Porque é o Israel dos dias modernos. É a nação que Deus abençoou, porque inicialmente eles haviam realmente adorado o verdadeiro Deus. Vamos voltar um pouquinho na história, me aguenta aí, tenha paciência.